Gravar. Bom, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Lembrando que toda quarta-feira, né, a partir das 10 da manhã, nós estamos juntos aqui, reunidos, né, trazendo sempre um conteúdo diferente, um conteúdo relevante, né, trazendo para os hospitais, área da saúde, né, muitas vezes falando de vários temas, contábil, financeiro, faturamento, tecnologia, RH. Então, agradeço a todos que estão sempre com a gente e quem assiste a gravação depois no YouTube também, fiquem à vontade para deixar o comentário. Eu vou deixar a descrição aqui no link, um grupo do WhatsApp que a gente tem. Aqui embaixo também o material do nosso webinar. Bom, o tema de hoje, NR1 na saúde, como implantar o GRO e gerenciar riscos psicossociais em hospitais. Para isso, a gente foi convidar, né, foi buscar a Débora lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, para falar com a gente. A Débora é enfermeira, pós-graduada em saúde do trabalho, atua na organização de processos internos, gestão de riscos ocupacionais e conformidade com normas, promovendo eficiência operacional nas instituições. Débora, obrigado pelo convite, obrigado pelo aceite, né, de estar aqui com a gente hoje. Fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho de você também. Eu falei bem pouquinho, né? Mas fique à vontade, fale com a gente. E pessoal, levantem a mão quem quiser perguntar, tá? Estamos aqui à disposição de vocês. O importante é a participação de todas. Débora. Esse tema tem sido abordado bastante devido ao aumento dos números de casos de pessoas com doenças psicossociais, né? Eu vou estar passando para vocês esses dados, né, têm aumentado, né? A NR1 atualizada. Na verdade, ela foi desenvolvida, atualizada em 2024, porém, a exigência é a partir de 26 de maio de 2026. Então, todas as empresas têm que se adequar. Grande, médio, porte, até microempresas também têm que se adequar. E trazendo para o ramo dos hospitais, né? Quantas pessoas a gente vê, né, nesse cenário aí, né, médicos, equipe de enfermagem, né? Então, assim, dentro do ambiente hospitalar, a gente tem diversos riscos e, às vezes, são negligenciados, principalmente os psicossociais. Eu sou a enfermeira Débora, Débora Micaele Pereira Souza Borri, tenho pós-graduação em Saúde e Segurança do Trabalho, auditoria em Saúde, MBA em Gestão e Marketing, né? Tenho aí uma vasta experiência, mais de 14 anos de atuação, e vamos estar falando um pouco desse assunto. Pode passar o próximo slide. Então, quais os temas que vamos estar abordando? Alterações, né, da NR1, as principais alterações que tivemos, classificação dos riscos ocupacionais, né, com base na NR5, porque vamos observar que a NR1 atualizada, ela está integrando as outras NR, a NR5 no mapa de risco, também tem a integração da NR7, e por diante vou estar explicando para vocês. Também vamos estar abordando como o programa de gerenciamento de risco funciona na prática, como implantar no hospital todas essas atualizações, penalidades pelo descumprimento, caso a empresa não cumprir, não entrar, não se adequar, tem penalidades, e o prazo para adequação dessas novas exigências. Muitos também têm dúvida, Lucas, se o PCMSO foi substituído pelo Programa de Gerenciamento de Risco, PGR. Vou estar esclarecendo essa dúvida também, entre outras dúvidas frequentes, né, que traz aí, né, a saúde e segurança no trabalho. Mas, como o Lucas já mencionou, caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, né, no final a gente vai estar dando um tempo para as perguntas, São né, duas luzes. Depois a gente está falando. As principais mudanças. Então, a atualização ela foi realizada em 27 de agosto de 2024, né, por meio da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Porém, ela passa a ser exigida como obrigatória a partir de 26
de maio desse ano. A questão da aplicabilidade foi-se ampliado o olhar, né, para os riscos ocupacionais. Antes, os riscos psicossociais eles não entravam, né, nessa categoria. E viu-se que aumentou muito o número de pessoas com adoecimento psíquico, né? Então, por isso foi necessário estar abrangendo. Só que, além da inclusão dos riscos psicossociais, também houve notórias mudanças, tais como a padronização da técnica do conceito, né, que está explícita no anexo 1, fortalecendo a questão dos termos, definições, né, está estabelecendo conceitos técnicos vinculantes para a interpretação. Então, assim, foi feita toda uma abordagem para não dar uma ambígua interpretação como acontecia anteriormente. E vejamos que a NR1 ela vai estar implementando, vai estar ligada, né, interagindo diretamente com as outras NRs, principalmente a NR5, que é da CIPA e o mapa de risco. Vale ressaltar também que a CIPA ela teve uma atualização, que agora também é obrigatório sobre o assédio moral, né? Então, a CIPA não é só sobre os outros riscos, ela também vai incluir os riscos psicossociais e sobre a questão do assédio moral. A NR5 também, que é sobre o PCMSO, a NR17, ergonomia, a NR22 e os demais normas setoriais, né? Então, essa principal mudança também na NR1, ela vai estar integrando diretamente, né, dentro do programa de gerenciamento de risco, essas outras NRs. Justamente para dialogar com esses programas, evitando fragmentações documentais que acontecia anteriormente. Uma outra mudança foi a consolidação do gerenciamento de risco como sistema contínuo, né? O gerenciamento de risco ocupacional se afirma como um sistema permanente de gestão. Antes ficava só documental, agora tem-se uma fiscalização prática para ver se realmente está sendo atuado. É o slide anterior, Lucas. A questão do reforço do gerenciamento de risco como um instrumento central, né? Então ele passa a ser o núcleo central documental do gerenciamento de risco. Então, antes a gente tinha um modelo do PPRA, né? E a gente agora vai ver que teve essa alteração também. A inclusão formal dos riscos psicossociais, né? Que foi um grande avanço, né? Que foi integrado, devido aí a sobrecargas, né? Devido ao grande número de afastamentos que a gente está tendo no INSS, por isso que foi necessário essa atualização. A classificação dos riscos ocupacionais. Próximo slide, Lucas. A gente teve um probleminha com a integração, por isso que o Lucas está passando aí os slides para mim, né, Lucas? Só para explicar, aí você fala para mim passar, que às vezes eu passo antes, mas eu estou acompanhando tudo certinho aqui. Hoje eu vou assistir o webinar completamente mesmo, não vai ter distração nenhuma, tá? Mas aí você pode ir me falando, Tudo passando bem, que eu estou aqui. obrigada. Classificação dos riscos ocupacionais, né? Então, ela está integrada lá na NR5, né? Juntamente, ela traz essa integração NR1 com a NR5 e regulamenta essa CIPA exigindo um mapeamento de risco ocupacional elaborado pela CIPA junto com o CERT, justamente para prevenir e evitar essa ambígua interpretação, né? Então, vamos ver aí como roxo, né, lilás, esses riscos psicossociais, que é o novo, né? E assim, o agente, infelizmente, não é novo, né? Muitos anos a gente tem pessoas que têm afastamento por depressão, estresse, né? Pela síndrome de burnout, enfim, todos esses problemas psicossociais que, infelizmente, eram negligenciados, como você era falado, né? Dentro do hospital, isso pode ocorrer tanto na UTI, a recepção, na emergência, né? Quantas secretárias chegam no staff porque ou o familiar do paciente às vezes agride, né, verbalmente. Então, assim, a gente tem essa realidade, já vive essa realidade nos hospitais, só que infelizmente não estava integrado
dentro do mapa de risco. E agora a gente tem, né? Os outros riscos, como já é de costume, todo mundo já está acostumado, né? Os agentes físicos, né? São os ruídos, as radiações ionizantes, temperaturas extremas, né? Por exemplo, no centro cirúrgico, raio-x, né? No CME. Então, a gente já tem esse conhecimento sobre esses riscos, né? Os riscos químicos, né? Que são os gases anestésicos, quimioterápicos, os desinfetantes, né? Tanto no CME, no centro cirúrgico, quanto no ambulatório de oncologia, as clínicas de hemodiálise também, né? Amplia. Os riscos biológicos são os vírus, as bactérias, o sangue, fluido, né? Isso pode acontecer dentro da UTI, do pronto atendimento, né, das enfermarias, do CME. Então, ali tem a assistente da enfermagem que está se exposto a esses riscos, né? Os riscos ergonômicos são posturais, né? Posturas inadequadas, posturas prolongadas, a gente vê no CME horas de cirurgia, né? O médico tem que estar ali, né? Toda a equipe também junto. Então, tudo isso gera um risco ergonômico muito grande, né? E o mapa de risco, ele não é só para identificar esses riscos, mas sim para minimizar, né? Como podemos minimizar? Então, a gente vai fazer esse gerenciamento, né? Desses riscos, tentando entender como eles ocorrem e como minimizar esses riscos. Próximo slide. Aqui eu criei, via inteligência artificial, esse mapa de risco, né, no hospital, simulando ali para a gente entender sobre essas zonas, né? Então, ali na UTI, a gente vai ver alto, né, o risco biológicos, os riscos químicos, né, ergonômicos também vai estar acontecendo, e os riscos psicossociais, alto estresse, burnout, então são aquele barulhinho, né? Quem nunca, né? Entrou na UTI, fica aquele barulhinho, tic, 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 das máquinas, né? Então, querendo ou não, ele tem um ruído grande, um estresse, a questão de estar sempre pacientes muito graves, né? Lidar com essa morte repentina, né? Lidar com esses familiares. Então, tudo isso gera um estresse emocional para os colaboradores, né? Dentro do centro cirúrgico, também tem os riscos, né? Biológicos, físicos, químicos, esses riscos psicossociais, que são essa alta responsabilidade, pela questão da complexidade também, né? Esse muito cuidado com a contaminação, né? Qualquer coisinha que você tocar, contamina, tem que mudar tudo novamente. Então, assim, há uma pressão muito grande, tanto em cima da equipe da enfermagem, quanto da questão dos médicos, né? Para cumprir essas normas, para evitar essa contaminação cruzada. Então, a gente vai ver que cada setor do hospital, ele tem um risco iminente e por isso que esse mapa de risco tem que ser muito abrangente. E dentro de cada uma dessas classificações, vamos ver como minimizá-los, como gerenciar esses riscos. Por isso que vem o programa de gerenciamento de risco. Próximo slide. Aí vem, né, essas notícias que são alarmantes e uma realidade triste do Brasil. Segundo ano, né, consecutivo que bate o recorde, né, de afastamento por saúde mental. Então, a enfermagem é uma das profissões mais afastadas, que tem mais afastamento por saúde mental. Isso conforme base do INSS, né, o COFEN também está tendo esse olhar, né, o Conselho Federal de Enfermagem, visto que o número de síndrome de burnout, depressão, né, tem sido alarmante. Tanto técnicos de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, né, tem tido muitos afastamentos por essas causas psicossociais. Já ouviu-se falar que é cultura, né? A enfermagem sempre tem burburinho, a enfermagem é difícil, mas e como que está esse clima organizacional, né? Então, a empresa, ela também tem que se responsabilizar pelo clima organizacional, né? Trazer ali o bem-estar, a saúde mental tem que ser um foco também. Como diz, cuidar de quem cuida, né? Por isso que tem a minha parceira, a doutora Catiúcia,
ela é neuropsicóloga, a gente trabalha fazendo a implantação da NR1, e eu venho na parte de saúde e segurança do trabalho, e ela vem aí na parte da saúde mental, né, doutora? Ela está nos acompanhando na webinar, doutora Catiúcia. Acho que ela não ligou o áudio, Lucas, mas ela está acompanhando aqui com a gente, vai dar também a implementação dela. Aí, doutora Catiúcia. Ele está mutado como padrão, viu, Catiúcio? Só do lado esquerdo, doutora Olá, Catiúcio. Aí, isso, agora bom dia, foi. Bom queridos. dia. Tudo bem? Que honra estar aqui prestigiando o trabalho de vocês. Eu não conhecia a Azevedo, estou encantada mesmo com esse trabalho. Já quero fazer parte do trabalho de vocês. Meu nome é Catiúcia Machado, sou neuropsicóloga aqui em Rondonópolis. Já atuo na psicologia há quase 20 anos da minha vida. Estou muito feliz, muito honrada de estar prestigiando a minha parceira de negócios, a enfermeira Débora Micaeli. Ela é uma potência aqui no Mato Grosso, tá? Vocês Oh, não têm obrigada. a força que essa mulher tem no empreendedorismo feminino aqui, em todas a CDL, aqui na nossa. Nós temos a CEDIR aqui, a CIR, né, perdão, que é é tanto negócio que essa mulher faz, gente, que eu não consigo nem decorar. Mas É olha, de cenário, feliz. Cara, da... vocês não têm noção, essa mulher tem que ser levada para o Brasil, para o mundo. Ela parece tímida, mas ela não é. Obrigada. É que a gente É faz um bastante aprendizado com parceria, né, com o ela. Senar, SESI, Senac, a CIR, a CDL, né? Então, para a gente Isso abranger mesmo. não só o comércio, né, não só os hospitais, a indústria, né? Então, aí eu tenho levado para todos, né? Pois queridos, eu tenho me debruçado em estudar sobre os riscos psicossociais, né? Como eu já disse, sou neuropsicóloga. E assim, o que a gente observa na nossa área como neurocientista, como psicólogo, ser pesquisador do comportamento humano e de saúde mental, é a insegurança psicológica no ambiente de trabalho. De que forma essa insegurança ela pode se estabelecer e pode ser um gerador de fatores de riscos psicossociais? Se eu falar um pouquinho rápido, vocês me ajudem, porque eu também dou aula, sou palestrante, Tá palestrante, né? ótimo. A gente É, folga. sou palestrante também. Com relação aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, gerador, né, um fator de gerador de insegurança psicológica é aquilo que a gente chama de uma confiança frágil, né? Um ambiente onde a confiança na gestão e nas relações de trabalho estão fragilizadas. Por isso, a NR1 vem com essa atualização dos fatores dos riscos psicossociais, porque, dado aqui aos números que a nossa querida Débora coloca aqui muito de forma brilhante, é uma realidade espantosa. Como eu lido de frente com vários profissionais, ontem mesmo eu tive o privilégio de atender uma enfermeira com acho que com 30 anos de carreira que está em processo de aposentadoria e com assim com sequelas de saúde mental assim graves. E a neurociência, ela o que que ela aponta? Que tem feitos estudos têm identificado que os danos causados por essa insegurança psicológica há anos, né, como um fator de risco psicossocial, alimentado no ambiente de trabalho, de insegurança, de falta de confiança e como que harmonia, não é verdade? Pode sim deixar sequelas no nosso cérebro para o resto da vida. Então, assim, aquilo que a Débora colocou com relação ao ambiente de UTI, eu, uma outra coisa muito interessante, tem se falado pouco ainda sobre os efeitos da pandemia nessa categoria. O quanto que vocês da área, né, da enfermagem, da área hospitalar,
médicos e servidores que ficaram à frente ali daquele horror que nós passamos, como que vocês estão? Como está a saúde mental de vocês? Como vocês têm se colocado? Como vocês voltaram para suas casas depois desses 6 anos? Eu, por exemplo, fiquei com sequelas eu tenho hoje a trombose, por exemplo. Mudou a minha vida para sempre, né? Conversando com vários profissionais da área, a gente fez uma pesquisa vasta juntamente com a doutora, com a enfermeira Débora. Depois nós temos também ali a participação da doutora Franciele Bentac, que é advogada, uma parceira nossa também, ali em Santa Catarina. O quanto que essas pessoas hoje tratam ou não tratam, né? Ou precisam investir na sua saúde mental através de tratamentos medicamentosos, terapias, para poder continuar trabalhando. Aí a gente vai falando, vai entrar numa outra questão que a Débora deve pontuar aí, com relação ao presenteísmo. Eu entendo que o presenteísmo na área da saúde é algo assim muito espantoso. O que que é o presenteísmo? A pessoa tá ali só o corpo, né? Que a alma dela tá em casa, sabe Deus aonde. Desculpa aqui o jeito popular de colocar, mas o que que a gente percebe? O presenteísmo na área da saúde é algo terrível. Por quê? A gente sabe que muitos dos profissionais da área da saúde emendam um plantão atrás do outro, e atrás do outro, e atrás do outro, e isso é insalubre. Chega a beirar, desculpe a franqueza, a insanidade mental, né? Outro dia eu estive hospitalizado, porque depois da Covid, como eu disse, eu fiquei sequelada, vira e mexe, né? Minha imunidade ficou baixa e tô sempre visitando o hospital daqui. Então tem um pouco, como diz aí o pessoal, tem um pouco de lugar de fala. Eu fico observando, até porque comportamento é a minha área, fico observando como profissional e ali como paciente também que estão aquelas pessoas que estão me atendendo. A gente percebe um nível de estresse agudo, de irritabilidade por parte de algumas pessoas que estão ali nos atendendo. Isso não é uma crítica, tá, pessoal? Jamais. A gente está falando aqui justamente do quê? Dos fatores de risco psicossociais. E isso é identificado no trato para com o paciente também, né? No trato para com o colega também. Já presenciei já nesses 6 anos aí de muitas internações, de várias idas ali ao hospital por vários motivos, como paciente, discussões entre colegas na presença de pacientes ali num plantão de PS, de pronto atendimento, né? Então, tudo isso são fatores de risco psicossociais, né? Por Médicos. isso, né, doutora, Pode falar, Débora. se me permite complementar, Claro, por por isso favor. que é interessante falarmos da saúde, de cuidar de quem cuida, né? Justamente essas Exatamente. colocações que a senhora estão falando mostra a realidade de que pouco é se falado, ou melhor, pouco se lida com essas questões, né? Então, o ambiente de trabalho, ele tem que ser propício, ele tem que ser agradável, né? E a sobrecarga de trabalho acontece por um outro fator, né? Que a gente acaba puxando o que é a realidade. A questão do piso salarial da enfermagem, a questão dos salários. Então, assim, pelo salário não ser compatível, hoje mesmo eu estava fazendo a conta, a faxineira ela ganha mais, porque ela, em meio período ela ganha R$ 200 e um plantão de técnico de enfermagem é 150 para 12 horas, né? Então, assim, o que acontece? Essa discrepância salarial faz com que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem tenham dois, três trabalhos, né? E aí, com essa sobrecarga, né, então tem que lidar com família, tem que lidar com o estresse do trabalho, porque lida com o nascer e o morrer muito presente, né? Vir ali, está nascendo um parto. Por outro lado, tem um paciente grave, que às vezes, né, evolui para um óbito. Então, assim, é um misto de emoções muito grande, fora lidar com a equipe, né? Aí entra os fatores psicossociais, às vezes entra relações interpessoais, que às vezes a pessoa ela já vem com a Perfeito. sobrecarga de casa que não é legal, né? Porque ela está ausente, ela não consegue acompanhar a vida pessoal dela, né?
Então, esse bem-estar no trabalho, ele é um equilíbrio justamente por isso, né? Então, esse olhar para si, né? Aí entra o papel da doutora, né? Para tratar, né, essas pessoas para prevenção, porque o maior foco é a prevenção, né? Então, a gente vê, de um lado, as condições organizacionais, né? Que tem essa necessidade de readequar, oferecer esse bem-estar no trabalho. A gente fala assim, como podemos oferecer um bem-estar num ambiente no hospital, por exemplo? Uma área de descanso, né? Todos não têm o direito a descanso. Às vezes você não tem uma área de descanso propícia, né? Ela tem que, aí fica ali escorada, morrendo de sono, toma um café, aí viciados em café, a maioria é viciada em café, né? Não estou falando só da equipe da enfermagem, não. Em geral, né? Em hospitais, às vezes a gente vê até no meio comercial, né, doutora? Como a gente atende também a parte do comércio, né? A gente tem parceria com a CDL, então, a gente vê as vendedoras que estão em estresse extremo, né? Porque está ali com muitas metas, já vem dessa sobrecarga de casa, né? Então, assim, a gente vê em todos os fatores. Por isso que a NR1, ela se estende a todas as organizações. Não é só no hospital, não é só na empresas de grande porte, nas pequenas também. Por quê? Precisamos falar, o profissional, ele precisa desse olhar, desse cuidado, né? Então, essas situações que a gente vivencia, elas trazem justamente isso. Você vê, conforme as notícias, esse ano é a segunda vez em 10 anos que o Brasil bate o recorde de afastamento por saúde mental. E como que não se afastam? Vão empurrando, né? Então, a gente está falando de 546 mil afastamentos por saúde mental. E se a gente for fazer um comparativo de 2024 para 2025, não diminuiu, aumentou 15%, né? Então, estamos falando de um número crescente, né? Não interpretem gestores de hospitais que estão puxando para o lado da enfermagem, por eu ser enfermeira. Eu estou falando como auditora, eu trabalhei na auditoria interna, né? Trabalho na auditoria interna, conheço de dentro, né? Os hospitais Santa Casa, hospitais regionais, né? Também já trabalhei na regulação estadual, então, assim, estou falando pelo âmbito da minha experiência e por pesquisa, né? A gente vem fazendo pesquisa e a gente vê que isso ocorre em todos os setores, né? Então, há sim uma necessidade de falar sobre isso, né? E os principais dados sobre saúde mental no INSS de 2025, comparando, né? Eles fazem os dados comparativos com base também no Ministério do Trabalho, mostra esse aumento, né? Essa representatividade. E por isso que estamos trazendo aqui, né? A importância da NR1. Então, não é só cumprir uma legislação, não é só mais uma coisa, né? Que estão trazendo. É algo, uma realidade vivenciada, né? Como bem pontuado pela doutora. Pode Eu falar. gostaria de fazer uma colocação e, assim, contar dois casos que nós vivenciamos aqui em Rondonópolis. A gente não vai citar hospital, identificar nada, mas, assim, falando dessa realidade, em alguma dessas internações que eu tive por conta dessas sequelas que eu fiquei, em uma delas, um enfermeiro havia se suicidado dentro do prédio do hospital, certo? Isso foi ano passado. Se enforcou lá Eu dentro do lembro desse hospital. caso. Você lembra desse caso? Ano Sim. passado. Ninguém falou nada, não saiu na mídia, foi abafado, não houve um trabalho. Eu estava lá, eu fiquei mais de uma semana internada, porque as internações que eu fiquei, na época, enfim, eram com mais de uma semana, e eu acompanhei esse processo. Das pessoas não podendo lidar com a dor da perda do colega, né? Aí fala, mas o hospital não pode parar. Mas tem vários psicólogos lá dentro. Eu sei porque já fui abordada por um deles, de colegas lá dentro, ok? Outra situação, esse ano, de um colega que faleceu de um câncer terminal e eu estava internada novamente por conta dessas sequelas. Veio uma moça para duas enfermeiras para me atender, muito queridos, porque eu já estou conhecida lá de um tempo do pessoal, há 6 anos que eu frequento esse hospital como paciente. Ela veio me atender, eu vi que ela não estava bem, chorando. Eu falei, nossa, aconteceu, eu pensei até que era algo com a família dela. Ela falou, não, é porque acabou de falecer
um colega nosso, enfermeiro de 10 anos de hospital, e a minha coordenadora me colocou no plantão dele. Eu não queria estar ali para ver o meu colega né, partir. Eu gostaria que tivesse colocado outra pessoa. Gente, isso é um fator de risco psicossocial. São detalhes, né, que vai passando ali no automático. Outra coisa só que eu quero pontuar, e eu te passo a palavra, é a questão muito delicada na relação do médico e do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Né? Eu vou falar como profissional da psicologia, ok? Precisamos mudar essa relação. Vocês fazem, eu vou falar até como um paciente também, vocês fazem todo o trabalho duro, com todo respeito aos médicos que estão aqui, com todo respeito, com toda reverência, né? A medicina, ao trabalho do médico, a gente sabe, mas assim, essa discrepância no reconhecimento e na valorização dos enfermeiros e dos técnicos diante de toda a máquina que vocês é que fazem funcionar tudo. Certo? Como fica o reconhecimento? Como vocês se sentem? Isso é um fator de risco psicossocial. E aí eu gostaria depois, um minutinho, Débora, se você me permite, passar a palavra para a doutora Então, Franciele Bentac, que é advogada ali em Santa Catarina, também está atenta a esse detalhe, tá? Depois, se ela puder fazer alguma colocação para contribuir conosco. Muito obrigada. sim, sim, ao dispor. É justamente isso, doutora, né? Às vezes tem médico que acha que a enfermagem é secretária, né? Tem que fazer. Então, assim, somos profissionais, né? Vou falar, né, como enfermeira, que somos profissionais complementares, assim como o fisioterapeuta, assim como a nutricionista, né? Então, o olhar é diferenciado, né? Então, sem enfermagem, não tem cuidado, não tem saúde, né? Tem até um vídeo que mostra isso, né? Tirando, né, o enfermeiro de cada parte de atuação, e aí ficam desesperados no hospital, né? Porque, assim, sem enfermeiro, sem técnico, não tem assistência, né? Então, assim, somos parte de uma equipe multidisciplinar, né? Assim como os outros profissionais complementares, como eu mesmo mencionei, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, né? E realmente precisamos, né, desse posicionamento como um profissional complementar, né? Sobre a questão que a senhora mencionou, os hospitais têm o psicólogo, né? Atende as famílias, atende o paciente e às vezes não atende o profissional, né? Então, há um déficit aí também. Então, a NR1, ela traz esse olhar, né? Então, tem que ter também um espaço de escuta para os profissionais. Ah, mas o hospital tem ouvidoria, o hospital tem... Mas será que está ouvindo os profissionais, né? E ouvindo a ponto de fazer algumas mudanças, às vezes, questão simples. Vou dar um exemplo. Certo hospital estava com a bancada muito alta. Pela bancada ser muito alta, todos os assistentes ali da farmácia, eles tinham que ficar numa posição ergonômica muito ruim. Ou seja, no final do dia, ninguém aguentava de dor nas costas, né? E a bancada ficava praticamente inútil, porque a altura era muito alta, era condizente com a realidade, né? Da estatura geral. Então, até umas questões simples como essa, elas afetam, porque gera um estresse. Aí a pessoa não pode usar bancada, tem que usar uma cadeira, não pode pôr no chão, porque por questão de contaminação cruzada. Enfim, são vários fatores, como a doutora mencionou, às vezes coisas simples e pequenas, que geram um estresse, uma sobrecarga emocional muito grande. E aí isso gera comentários negativos da empresa. Nossa, por que não adapta? Não, a empresa é tão grande, o pessoal fala assim, tem tanto dinheiro, investe em tanta coisa, e o básico não investe, às vezes aquelas cadeiras que não são ergonômicas, né? Aí a pessoa está ali trabalhando no escritório, tem que ficar puxando, repuxando a postura no final do dia, daquele jeito, já vai estressado para casa, aí dali no outro dia dorme mal, volta cansado, e aí a gente vê esse absenteísmo, né? Um grande número de pessoas afastadas do trabalho, faltas constantes ao trabalho, por quê? Ou por uma sobrecarga emocional, ou mesmo por desgaste físico, né? Dentro desse contexto, o próprio INSS ele traz esses dados do Ministério do Trabalho e Emprego, que essa sobrecarga de trabalho, essas condições precárias, elas têm interferido positivamente, né, nesses dados.
né? Então, por isso que tem aumentado o número de pessoas afastadas, porque não temos uma adaptação real das empresas, às vezes fica muito documental. Então, por isso que a nova NR1, ela prevê que, além do documento, a gente tenha uma eficiência, uma efetiva ação, né? Tem um levantamento de X problema. Como podemos resolver isso? Então, vai se ter uma fiscalização sobre essa ação, né? Realmente foi implantado? Né? Não foi. Ou não teve uma boa adesão. Então, vamos rever esse programa de gerenciamento desse risco para que ele realmente tenha uma aplicável, né? Ele seja aplicável na realidade, né? Tem uma boa aplicabilidade. Pode passar o próximo slide, por favor, Lucas. Passa. Deixa eu só fazer um comentário, porque para a gente não ficar assim, deixa eu só. Tem algumas perguntas aqui, alguns comentários. O Fábio, depois, Fábio, se você puder dizer de onde você está participando aqui com a gente, né? Mas a Franciele, ela fez um comentário que eu não quis parar, a doutora Catiúcia estava falando no momento também, mas que são os casos que são registrados, né? Imagine quando não chega, quando não chega a se afastar, que vai se arrastando, né? E que ninguém sabe que vai sofrendo, é o problema de saúde mental afetado pela realidade. O Marcos também falou que falta apoio entre os profissionais não médicos, né? Se cada profissional percebesse a força que tem, talvez minimizaria muitos impactos emocionais. O Fábio ele tá comentando que isso que a gente está falando talvez seja politicamente, né, pouco é só politicamente, não, né, e pouca prática, né, do que a gente está falando, mas acho que é caso aqui, viu, Fábio? Só para você entender, não sei se você já participou antes, mas aqui é um webinar, a gente não está dando um curso, tá? É um bate-papo mesmo entre nós, e fica à vontade, eu também acho que a sua palavra é interessante e você colaborar com a gente também é legal. Você está aqui, todo mundo junto. Eu sei que esses dados nem todos conhecem, eu acho, mas tudo bem. E também aqui não é uma causa da enfermagem, tá? Aqui, como se você já participou antes, se você já participou antes, você viu que a gente já falou aqui de muitos casos, até de gestores, contadores, como falei, faturistas, então não é isso, essa a ideia. Tudo bem? Então a gente está aqui para falar realmente e conversando e bater papo. E assim, o microfone é aberto, é para ficar à vontade para falar mesmo, assim como você mandou mensagem aqui no chat, tá? A Vânia fez um comentário aqui que eu estou achando importante a abertura da consciência da identificação, que são os riscos, né, psicossociais, e trazer esse caso, né, que a doutora Catiúcia trouxe, embarca, né, então, assim, embarca por fatores para ser discutidos, né? No entanto, devido ao nosso tempo, as gestões se terarem em pauta. Então, assim, é importante a gente falar de tudo, né? É lógico que a NR1, a gente não vai conseguir falar de tudo aqui nesse momento, né? É importante. Isso aqui é um espaço que nós abrimos para a gente conversar um pouquinho e falar um pouco. Fique à vontade, Débora. Isso mesmo, Lucas. Não é uma causa em defesa da enfermagem, né? Assim como o senhor colocou, e por mais que eu seja enfermeira, foi citado desde o começo, né? Que é um aspecto, um olhar holístico, né? A todos que estão ali integrados no hospital, né? Dou exemplo da recepção, fisioterapeutas, nutricionistas. Chamei a doutora Catiúcia, neuropsicóloga, psicóloga especialista no TCC, né? Que analisa o comportamento, justamente para isso, né, para a gente ter esse olhar abrangente, né, sobre o ser, né, porque estamos falando de um ser biopsicossocial, né. Então, bem colocado, né, Vanusa, muito obrigada pelas suas colocações. Realmente, como o Lucas falou, são muitos aspectos, né, a NR1. Se a gente fosse falar dela, a gente ia passar o dia todo, né. Então, eu trouxe aqui algumas principais mudanças, alguns principais pontos que precisamos olhar, né, ter esse olhar atento, e que é uma exigência, né, para você ver, desde 2024 foi atualizado. Por não ter sido exigido antes, muitas empresas ainda não se adequaram. Então, por isso que se torna obrigatório a todas as empresas, inclusive microempresas. Comércio, então, se vocês vão passar na loja, né, a gente vê loja de vendas, pessoal, tudo vai estar sempre englobado. Desde o supermercado, vocês podem ver que agora os mercados fecham no domingo às 2 horas, né? E antes a gente tinha mercados que ficavam 24 horas abertos, né? Então, assim, está tendo esse olhar, né? Então, quando a gente fala da NR1, não é só hospital. Eu trouxe o tema para o hospital porque o webinar está voltado para o ambiente hospitalar, né? Então, por isso que
Por esse motivo que estamos focando na parte hospitalar, mas a NR1 engloba a todos. Alguém pediu para melhorar o áudio, né? Vou tentar melhorar aqui, tá? Oi? Manda aí no chat se melhorou o áudio. Muito, Então, melhorou. Melhorou bastante. isso. Então, os principais dados sobre a saúde mental, né, no INSS em 2025 mostram esse crescimento exacerbado sobre os transtornos mentais. Então, isso, como foi colocado, não vou lembrar o nome, no chat, uma das pessoas comentou, né, sobre isso, os casos que são notificados e os que não são, e as pessoas que vão se perdurando, né? Ah, não estou bem, mas vou indo. Ah, hoje eu estou atestada, amanhã e assim vai indo, né? Então, assim, o foco da NR1 é a prevenção de montar um ambiente de trabalho que propicie um bem-estar, que seja agradável, né? Que as pessoas não tenham esse adoecimento psíquico, né? É claro que tem pessoas que antes dela entrar ali no ambiente, ela já vai ter algum, às vezes tem caso, né? A pessoa ter um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, mas se o hospital, se a empresa tivesse olhar, em parceria com psicólogos, né, em parceria com multiprofissionais, pode estar melhorando esse ambiente, pode estar propiciando o bem-estar e saúde mental para os colaboradores. Isso dá visibilidade para a empresa. Inclusive, questão de contratação, né? A questão também de rotatividade. Você vê, tem empresas que têm uma rotatividade muito grande de profissional. Uma semana contrata 10, na outra já está precisando de novo, não para. Será por que não para? Como que está o clima organizacional dessa empresa? Então, a NR1, ela traz esse olhar para o clima organizacional, né? Então, não é só os riscos psicossociais que está em pauta, a gente tem esses impactos também econômicos, né? Por quê? Se tem mais pessoas com absenteísmo, mais pessoas com afastamento, se tem mais pessoas com adoecimento mental, né? Como que fica a questão dos impactos econômicos? A gente vai ter um custo muito mais alto, né? Muito mais elevado. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho e o INSS estão usando esses dados para monitorar esses riscos, né? Destacando a necessidade de revisão da norma NR1, né? Então, nossa, olha, está aumentando muito. Ó, a gente precisa melhorar isso, né? Então, foi uma das causas que fez ter esse olhar, né? Além Débora, disso, oi. gostaria de colaborar com a tua fala com relação à intervenção multidisciplinar também na abordagem da NR1. Que nós precisamos entender, que eu acho que alguém colocou ali também, como implementar a NR1 de forma multidisciplinar, ok? Não sou eu somente o psicólogo, não é a Débora somente a enfermeira especialista em segurança do trabalho, não é só a doutora Franciele Bentac, advogada, são vários profissionais. Por quê? Porque a empresa, ela é um organismo vivo. Por isso que a gente fala organização na psicologia, ok? Então, esse aspecto de olhar para a empresa como um ser vivo, por isso que a gente fala organograma, que vem de vida, ok? Então, todos ali fazem parte de um organismo que está em funcionamento e é um organismo feito de gente, feito de pessoas que sangram, que choram, que sofrem. E os impactos financeiros são muito maiores. Se for pôr na ponta do lápis, essa rotatividade, o presenteísmo, que é um fator que vai passando batido, parece que as pessoas não querem olhar para isso. O que é o presenteísmo, que a MR1 vem colocar muito bem? É aquele colaborador que está emendando um plantão atrás do outro e não está produzindo porque ele está ali de forma subhumana, muitas vezes. Você sabe Tá muito na bem, inércia, né, a doutora? neurociência aponta que o sono é o único, prestem atenção, o único reparador no mundo do sono e da nossa saúde mental. Um paciente que não dorme, uma pessoa que não dorme, não é só uma questão de produzir. Afeta a cognição, afeta a concentração, memória, atenção, atenção.
afeta não só os aspectos emocionais, mas os aspectos neuropsicológicos, os aspectos de execução, funções executivas. O que são funções executivas? A qualidade das funções e tarefas. Como você executa tarefas? Se você não dorme bem, se você vem emendando aí, eu já fui atendida por pessoas, médicos, nessa questão que eu trouxe para vocês. Por que que eu estou falando disso? Eu não estou falando do meu pessoal, eu estou falando de 6 anos que eu estou frequentando o hospital como paciente, e isso vai me trazendo uma experiência visceral dessa realidade, correto? Então, assim, como implementar a NR1 de forma multidisciplinar, olhando para a organização como um ser vivo. E aí Obrigada. eu só vou complementar também aqui, assim, porque a ideia, assim, eu estava conversando hoje cedo, um pouquinho antes da gente começar, inclusive, com uma pessoa, a gente fez uma reunião, e a gente falou assim, não é só o impacto, é o impacto para a instituição também. Aqui a gente não está falando só das pessoas que trabalham dentro do hospital em si, né? Que estão ali no assistencialismo e tal, na assistencial, mas também na gestão. E é o impacto para a entidade também, para a instituição, né? É o impacto financeiro, a gente está falando de financeiro, o impacto financeiro para a instituição também. Então não é a defesa, eu sei, cada um realmente tem. Eu acho que a gente tem que se cuidar e isso é importante, mas esse slide que a gente está mostrando agora, né, os dados, né, a gente vê total de afastamento. Isso impacta muito dentro de uma instituição, de um gestor, o cara que está à frente, o diretor que está à frente, né, ou o provedor que está à frente. Então, isso é importante para a instituição também falar. E a gente está falando de uma lei que ficou, eu não sei, assim, você pode estar errado, mas a gente vai passar um ano agora aqui. Eu lembro que nós conversamos, eu já conversei sobre isso, sobre a NR1 há um tempo atrás. E agora que realmente, né, teve todo um tempo, e nós estamos aqui hoje, chegamos a mais de 100 pessoas querendo saber sobre. Então, acho que é importante a gente falar. É tanto o profissional, né? Ninguém vai sair daqui com essa gravação e falar assim, ó, que falar isso aqui, ó, você tem que cuidar de mim, né? Não é isso, não. Não é só isso, né? Isso também. Mas também é a gestão, né? O gestor, é importante o gestor assistir, porque vai impactar a instituição. A grande realidade é essa. Também, né? Também, lógico, o profissional sim, mas a gestão, a instituição também. Com certeza, Lucas, e por isso mesmo que estamos trazendo esse trabalho para a gestão, né? Eu particularmente faço essa prestação de serviço, integrando, implantando a NR1, né, nas empresas, porque o olhar para a gestão se eu tenho um bem-estar no trabalho, eu vou ter menos absenteísmo, menos pessoas entregando atestado, menos pessoas afastadas, menos presenteísmo, como a doutora Catiúcia mencionou, né? A pessoa está ali, mas está em Nárnia, né? A mente. Então, onde acontecem muitos erros, muitas falhas, às vezes recorrentes. Nossa, várias vezes recorrência do mesmo fator, mesma falha. Por quê? Né? A gente trazendo para a auditoria, quantos prontuários têm as mesmas falhas? Tanto do médico, enfermeiro, questão administrativa, faturamento, né? Então, isso é ou pelo presenteísmo, ou pela questão dos fatores de riscos psicossociais, ou pela questão da falta mesmo ali de um treinamento, de uma educação continuada, que tenha uma ação efetiva, porque a ideia é não ficar só no documental, né? Que é algo que a NR1 traz muito bem explícito. Não adianta ter no documental se não tem uma efetiva aplicabilidade, né? Então, trazemos esse olhar holístico para todas as instituições, né? Como foi mencionado, estamos falando aqui um pouco da realidade do hospital, né? Porque essa webinar é voltado para o público hospitalar, mas a NR1, ela menciona todas as empresas. Pode passar o próximo slide, fazendo um favor. Então, esse programa de gerenciamento de risco na NR1, ele deve funcionar na prática, né? Não só documental, como foi mencionado. E ele integra ao E-Social, né? A gente fala E-Social, as empresas, os gestores até, ai meu Deus, lá vem o E-Social, né? Porque foi uma dor de cabeça enorme quando começou essa integração junto ao E-Social, né? Então, tudo hoje é fiscalizado. O E-Social, ele ajudou a integrar, a entender esses dados.
E através deles vai sendo atualizadas as normas, as legislações, vai tendo esse olhar para as instituições, né? E do ponto de vista da gestão, se a gestão aplica essas normativas, ela vai ter uma melhor visibilidade no mercado. As empresas vão falar, não, eu quero trabalhar em tal hospital porque tem um olhar ao bem-estar, né? Não, eu quero permanecer nesse trabalho porque valoriza, né? E como o Lucas falou, né? Não é só assim, agora eu vou ter que cuidar de mim, né? Então, há um equilíbrio aí, né, Lucas? A pessoa não pode sair daqui falando assim, disseram que eu tenho que cuidar dos meus fatores psicossociais, né? Então, há um equilíbrio aí entre o profissional e o pessoal, né? Então, é um olhar holístico. Falando do ponto de vista da gestão, tem fazer esse mapa de risco, esse gerenciamento desses riscos, né? Com um olhar integrado, né? Porque, às vezes, ficava muito engessado esse gerenciamento de risco, né? Não ficava com aplicabilidade prática. Então, por isso que veio essa integração, né? Veio-se essas mudanças, melhorando o fluxo das informações. Os pontos importantes sobre a integração, Lucas. O fluxo dessa informação, né? O programa de gerenciamento de risco, ele vai identificar os riscos e a medida de controle devem ser transmitidas dentro do e-social para que tenha esse mapeamento, né, esse gerenciamento de como está sendo. Tem-se uma fiscalização, né, em cima disso. O evento é o S2240, que é o principal evento onde tem os dados, né, do programa de gerenciamento de risco sobre os agentes nocivos, são informações indicando as exposições dos trabalhadores. Tem que estar tendo uma atualização contínua, porque às vezes o risco muda, ou muda número de colaboradores, né? Então, por isso que tem que ser algo contínuo. Fiz o gerenciamento de risco uma vez, eu não vou precisar fazer mais? Não, é contínuo, tá? Conformidades, né? A integração, ela evita divergência entre os dados, o que a empresa documenta, né? E o que ela está colocando ali em prática, o que está sendo evidenciado pelo e-social. Então, por isso que tudo tem que estar integrado no e-social. E também tem a integração com o PCMSO, né, que é esse Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O Programa de Gerenciamento de Risco, ele influencia diretamente na criação do PCMSO. Não é só sobre exames, tá? É sobre identificar esses riscos eminentes, gerenciar esses riscos, diminuindo as causas, promovendo o bem-estar de saúde, às vezes entra questões físicas mesmo, né? Vou dar um exemplo bem prático. Esses dias eu fui fazer uma inspeção que eu presto consultoria em uma empresa e estava lindo, tinha vários extintores de incêndio, mas estavam todos vencidos. E a questão da cursos, né? Quantos profissionais sabiam lidar com o extintor? Sabia usar? Sabia a diferença de um extintor de incêndio para outro, né? Alguns não sabiam, né? Então, é importante essa disseminação dessa informação, né? Não ter só um colaborador que sabe, porque se acontecer um sinistro, nesse caso, né? Se Deus me livre, acontece um incêndio, primeiro, os extintores estariam vencidos. E segundo, quem ia operar, né? Então, por isso que é muito importante não só os gestores fazerem, né, o curso sobre primeiro socorro, sobre brigada de incêndio, mas também estender isso aos colaboradores, né? Então, ter esse fluxo de informação sobre a implantação da NR1. Não é só para gestão, para todos, né? Então, por isso que a NR1, ela traz essa importância da aplicabilidade prática. Pode passar o próximo slide. Aí vem o passo a passo dessa implementação, né? Quando a gente traz esse detalhado, né? Esses pontos, alguns eu sei que já estão, como diz, careca de saber, né? Mas tem outras pessoas que não sabem, né? O que é o PGR, o que é PCMSO, né? Então eu tentei colocar aqui de uma forma para que fique uma linguagem fácil, né? De entendimento para todos. Então, primeiro a gente vai precisar fazer essa elaboração do inventário de risco, lembrando que houve uma transição,
do antigo PPRA para o novo Programa de Gerenciamento de Risco, que vocês vão ver sempre a sigla PGR, né? Então, ela tem que estar integrada a todos os riscos, todos os perigos, né? Tanto das enfermarias, do raio-x, da farmácia, entre outros. Justamente englobando os psicossociais, né? Que a gente entra, como foi mencionado, depressão, síndrome de burnout, sobre a questão do assédio moral também no trabalho, né? E todos esses outros fatores aqui mencionados. Então, tem uma identificação, né, que ele está a causa desses riscos. Exemplo, lá na sala de raio-x, tem a radiação, né? No posto de enfermagem, tem pérfuro cortantes, né? Até coloquei uma imagem para vocês terem uma noção, né, desses possíveis riscos. Às vezes, o piso está molhado, né? Então, colocar essa plaquinha de identificação. Enfim, então, são detalhes que fazem toda a diferença, digamos assim. Sobre o presenteísmo mencionado pela doutora Catiúcia, os erros de medicação, né? Às vezes vocês veem reportagens sobre os erros de medicação. Nossa, mas por que acontecem esses erros, né? Então, tem-se protocolos, né? As metas de segurança do paciente, justamente para prevenir, evitar esses erros de medicação. Tem uns 13 certos também. A avaliação, então você vai primeiro identificar essa causa. Segundo passo, você vai avaliar, determina a probabilidade. Qual a probabilidade desse risco acontecer? E aí você vai ter uma severidade desse dano. Por exemplo, os riscos biológicos em um hospital têm severidade muito alta, certo? Então, ele exige um controle rigoroso. Mas temos outros riscos que já têm uma severidade menor. Então, por isso que é muito importante, é crucial fazer uma boa elaboração desse inventário de risco. Né? E para isso a pessoa tem que ir mesmo a campo, analisar, observar, né, cada fator de risco, não só de um ponto de vista geral, mas ter um olhar holístico e minucioso. Como deve funcionar, no caso você tem que passar mais um slide, fazendo favor, Lucas. Voltou aí. Isso. Aí, depois que você faz, aí mesmo, esse. Depois que faz a elaboração desse inventário de risco, analisando toda a instituição, desde a entrada, o administrativo, até a outra ponta, né, CME e todos os aspectos, você vai fazer um plano de ação. Quem vai fazer esse inventário de risco não é só o enfermeiro não é só o SESMIT, tá? Que é o enfermeiro lá da Saúde e Segurança do Trabalho. Ele tem que estar integrado junto à CIPA, tá? Então, os cipeiros, junto com o SESMIT, vai sentar e vai elaborar esse plano de ação. Claro, levar isso para o gestor, né? Então, ter um olhar multiprofissional, né? Ali vai integrar também o psicólogo da instituição, porque tem esse olhar psicossocial, né? Dos aspectos de risco mental, da saúde mental. Então, assim, ele teve uma abrangência maior, certo? Esse plano de ação, ele vai estar identificando como minimizar os riscos. Um exemplo, como a gente deu lá para o raio-x, né, a radiação na sala de raio-x, como eu poderia minimizar esse risco? Era instalar barreiras de chumbo na sala de raio-x. A administrativa vai fazer o quê? Criar protocolos de identificação de paciente para evitar erros de medicação, né? Enquanto a questão dos EPIs e os EPCs, né? A gente fala EPI é o equipamento de proteção individual e o EPC é o equipamento de proteção coletiva. Às vezes a gente ouve muito falar sobre o EPI e quase não se ouve falar dos EPCs, né? Por exemplo, aquela plaquinha ali que está na imagem, né? Para evitar que alguém caia, né, escorregue, que o chão está molhado, é um equipamento de proteção coletiva. Todo mundo que está ali no ambiente está observando, né, e pode ser protegido. Então, ele engloba todos os riscos do ambiente de trabalho, inclusive os psicossociais, como foi mencionado. Próximo slide, por favor, Lucas. E aí, o terceiro passo é o gerenciamento desse risco, né? Então, o GRO, que é o gerenciamento do risco ocupacional, exigido pela NR1, não é apenas um documento, tá?
Antes, víamos um PPRA documental, né? E a gente não via esse gerenciamento diariamente, na prática. Então, agora há uma cobrança, né? E ela vai ser monitorada através do E-Social, através de auditorias, né? Fiscalizações, se está tendo uma efetivação, né? Prática ali, se está acontecendo mesmo. Então, tem que ter uma análise do acidente, né? Um exemplo, se houve um furo com agulha, né? Que é um risco biológico, a causa deve ser analisada. Aconteceu por uma falha do profissional, foi por uma questão de logística, foi questão de fluxo, então, assim, tem que avaliar exatamente as causas e tentar minimizar esses riscos, né? Por isso que tem agulhas que contam com dispositivos de segurança para evitar esses riscos, né? Tem também a preparação para emergências, né? Tem planos prontos, por exemplo, para incêndio, né? Para o caso, houve uma parada, né? Os profissionais que estão ali, eles têm essa capacidade de fazer essa intervenção, já tem no quadro ali da tabela já tem que deixar descrito quem é que vai fazer a medicação, quem vai fazer a compressão. Por que a gente menciona isso? Porque, às vezes, ninguém espera, né? Ninguém está preparado, né, para isso, digamos assim. Às vezes está todo mundo ali na rotina fazendo, e do nada o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, né? E aí, vira aquela correria, aquele atropelo, quem pega a medicação, quem vai fazer a compressão, e aí nisso pode acontecer de ter um acidente com pérfuro cortante, né? Essa falta desse planejamento, desse gerenciamento desse risco ali, né, causa os acidentes, às vezes. Então, por isso que tem que ter esse olhar, como eu mencionei, né, se tem instituto de incêndio na instituição, porém, se eles estão vencidos, ou se não tem equipe, né, pessoas capacitadas, treinadas a operá-los, de nada adianta, né? Então, por isso que esse gerenciamento de risco, ele tem um olhar amplo. E quarto, último, mas não menos importante, né, que é o treinamento e a informação. Então, a educação continuada, que é propagar essas informações, né, é crucial. Não adianta eu ter um mapa de risco ou eu ter um protocolo se a equipe não o conhece, né? Então, tem que estar visível e tem que repassar essas informações a todos os colaboradores, para que eles passem, eles consigam identificar esse mapa de risco, as áreas que têm esses riscos eminentes, como minimizá-los, né? E como gerenciar esses riscos, vai estar ali descrito também. Próximo slide, por favor. Tem alguma dúvida aqui? Alguma pergunta aí no chat, Lucas? Tem uma pergunta aqui, o Eliezer fez na verdade, um comentário, né? Um trabalho efetivo, né, as empresas no cumprimento das normas seria importantíssimo, visando mitigar os fatores estressores, e, consequentemente, os danos psicossociais. Justamente, muito bem colocado. Essa é a ideia, tá? É claro que a gente vai ver no primeiro momento algumas empresas com maior dificuldade, outras com menos, mas aí entra, né, as consultorias, né, no caso queiram, né, estou à disposição, faço essa prestação de serviço para a implantação da NR1, em parceria com a doutora Catiúcia, né, então podemos fazer essa implantação para vocês de forma mais tranquila, damos consultorias também, tá? E é vantajoso, sim, para a empresa fazer essa implantação, né? Então, tem vantagens financeiras, tem vantagens jurídicas, né? Temos aí também nossa parceira, a doutora advogada, participando, né, doutora? Depois ela vai acrescentar aí o comentário. Então, as vantagens financeiras, vai ter uma redução do custo, vai ter diminuição de gastos com afastamentos, tratamentos médicos, rotatividade, né? A segurança jurídica, vai ter prevenção de multas, interdições, processos trabalhistas, vai garantir uma conformidade legal ali da empresa, né? A empresa vai ser bem vista também. Vai ter uma redução do FAP, né? Esses impactos positivos no fator acidentário previdenciário, né? A gente fala FAP, né? É o fator acidentário previdenciário.
Então, vai reduzir esses fatores acidentários previdenciários e tendo um resultado menor alíquota, né? Então, assim, vai diminuir aí a contribuição com o INSS. Vantagens operacionais. O ambiente mais seguro, ele é mais produtivo, né? Então, quando a pessoa está no ambiente que ele se sente um bem-estar, que ele se sente mais seguro, ele vai produzir mais, né? É aquela fala, funcionário feliz produz mais, né? Então, essa gestão de risco, ela antecipa esses problemas, torna a operação mais eficiente e diminui os acidentes. Então, é maravilhoso, né? Não é nenhuma utopia, tá? Se a empresa faz esse processo, se ela faz esse papel, ele tem uma melhor adesão dos funcionários, né? Depois eu vou estar chamando a Franciele para estar contribuindo aí, tá? Na nossa fala. Vantagens, essas vantagens a gente vê muito nítida, né, para as empresas. Então, como o Lucas colocou, desde 2024, e eu também mencionei, tem a NR1. Só que como ela não era exigida, muitas empresas não se adequaram, né? Então, agora sim, vai ter essa exigência a partir do dia 26/5, né? Todas as empresas vão ter que se adequar. Então, por isso que a gente está trazendo aí para vocês, né, essas vantagens, essas implantação, como implantar, esses aspectos, como esses fatores de risco psicossociais, eles atrapalham, interferem diretamente na produção, né, que interfere diretamente na parte financeira, na parte operacional, né, como diz a doutora Catiúcia, o presenteísmo, a pessoa está ali, mas a mente está em Nárnia, né? Então, esse bem-estar, ele traz uma autonomia, ele traz um reconhecimento, ele traz um equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? Por outro lado, os riscos psicossociais, ele traz uma carga de trabalho elevada, uma exigência emocional muito grande, aquela sensação de falta de apoio, né? Então, isso envolve, sim, a gestão, né? Envolve a gestão da empresa, seja no hospital, seja em outra empresa, então, envolve todos, né? Multiprofissionais, né? E a vantagem estratégica, né? Então, para a imagem da empresa, isso é muito bom. Tem um diferencial competitivo, né? A conformidade com a NR1, então demonstra a responsabilidade social, um compromisso com o bem-estar, valoriza a marca, né? Hoje a gente vê aquelas empresas que têm um símbolo, né? Que estão entre as melhores empresas para se trabalhar. Então, as pessoas têm brilho nos olhos em dizer, nossa, trabalho em tal empresa, né? Porque ela cumpre as normas, né? Ela valoriza o bem-estar do funcionário. Então, isso faz com que tenha essa retenção de talentos, né? Não vou querer mudar de empresa, porque ela está me valorizando, né? Porque tem um ambiente saudável. E atrai pessoas qualificadas. Não, eu quero trabalhar em tal empresa porque ela valoriza, né, o bem-estar do profissional, ela valoriza o profissional, ela está dentro das normativas, né? Porque quem é que quer trabalhar em uma empresa que não cumpre as normas? Além disso, não é só as questões de digamos assim, uma escolha, né? Vou implementar ou não vou implementar? Porque tem empresas que não implementam e vai ter penalidades pelo não descumprimento, né? Então, além de você ter ali uma estratégia da imagem por você estar correto, estar implementando, você ainda evita penalidades pelo descumprimento, que é o próximo slide, está relatado as principais penalidades e consequências, né? Então, tem multas administrativas que variam aí de 1.700 até 5.200 por irregularidade, né? E tem-se interdição, tem embargos, né? Tem um auditor fiscal que pode estar interditando o estabelecimento, paralisar a máquina, né? Se constar um risco grave e iminente. Então, além de ser algo vantajoso para implementar, ainda evita essas penalidades pelo descumprimento. Lucas, pode passar o próximo slide, por favor. Obrigada.
Então, tem uma responsabilidade criminal e civil ali em cima, né? Então, em caso de acidente de trabalho, a empresa ela pode responder pelo dano, né? Aí a gente entra a questão também do acidente de trajeto, né? Que aí é assunto para outro webinar, Lucas. Então, assim, tem-se penalidades caso a empresa não se adequa a essas normas, né? Além disso, tem problemas com o e-social. Então, a falha no programa de gerenciamento de risco, ela causa até inconsistências fiscais, ela causa rejeição de eventos, tá? Então, tem que estar um olhar muito atento. Então, por isso que tem que ser muito bem olhado, muito bem implementado a NR1, né, com um olhar abrangente para evitar essas penalidades. Então, como que eu posso evitar? Eu vou implementar um bom programa de gerenciamento de risco, né, conforme as novas exigências, realizar treinamentos periódicos de segurança para os colaboradores, incluir esses riscos psicossociais no mapeamento e utilizar ferramentas de conformidade e auditoria interna. Então, é algo contínuo, né? Ah, fiz uma vez, não, tem que deixar. Então, ele é diário, é contínuo. Então, tem na sua empresa um profissional de auditoria interna? Ótimo. Então, vamos usar esse profissional para ele fazer esse trabalho. Não, não tem. Então, vamos implementar, né? Estou aqui à disposição, né, para ofertar esse trabalho, caso vocês queiram, né? A gente presta consultoria em parceria com a doutora Catiúcia e também a gente pode estar abrangendo aí esse olhar, né, não só do ponto de vista de auditoria interna, mas também de saúde e segurança do trabalho, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Aí vem a grande pergunta, né? O PCMSO foi substituído pelo Programa de Gerenciamento de Risco? Não, não foi substituído, tá? Ele veio atualizado pela nova NR7 em janeiro de 2022 e ele continua obrigatório, mas ele deve ser elaborado com base no Programa de Gerenciamento de Risco. Então, agora a gente vai ter uma integração, né? Não vai ficar separado, justamente para evitar essa ambiguidade de documentos ou as desatualizações que a NR1 ela prevê no anexo 1 esses detalhes que sejam integrados, tá? O que foi substituído foi o antigo PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos de Ambientais, que agora ele era um documento obrigatório, né, pela NR9, e agora ele foi substituído pelo Programa de Gerenciamento de Risco. Por quê? Porque ele engloba mais coisas, né? Lucas, tem uma pergunta aí, passou bem rapidinho, não deu para mim. Foi a Angélica. Bom dia, eu trabalho em um hospital que foi inaugurado agora, final do ano, em outubro, né, de 2025. Estou aplicando o questionário e levantamento. E a dúvida dela é se essa falta de gestão de estresse, assédio e outros riscos mentais seria falta do relatório e plano de ação. Sim. Aí é que tá, bem colocado. Às vezes a gente tem documento, mas não tem um plano de ação efetivo, né? Então é muito importante ter esse plano de ação efetivo. Então a gente vê essas falhas justamente por falta desse plano de ação efetivo. E aí, assim, traçou um plano de ação, Angélica, não funcionou, tem que rever esse plano. Então é algo que é contínuo, tá? Eu vou só terminar essa fala sobre as principais mudanças no PCMSO. Eu vou chamar a doutora Franciele para estar contribuindo, tá? Tem mais alguma pergunta? Tá, muito obrigada. Ela está sem microfone, a Angélica, e ela está agradecendo. Tem mais uma pergunta, mas pode passar, e aí nós vamos. Vou pedir para a Nayara perguntar depois, fazer essa pergunta aqui. Tem uma pergunta da Geisa. Se você quiser falar, pode falar. Nayara, vou deixar a Nayara falar um pouquinho. A Geisa, ela está parabenizando pela iniciativa, né? É de suma importância essa abordagem voltada para as atualizações da NR1, pois tem um aumento nas doenças ocupacionais, com afastamentos e muitas vezes, quando levamos o conhecimento aos nossos gestores, algumas implementações para melhoria, somos mal interpretados
pois eles pensam em gastos e não no investimento. Débora? Infelizmente, aí vem uma questão de gestão, né? Aquela olhar, digamos, arcaico, né, para a gestão. Então, o gestor que não entendeu que se o funcionário, tá, como diz, né, aquela palavra, Nayara, funcionário feliz produz mais, né? Então, ele não entendeu que ele precisa implementar esses aspectos para evitar afastamento, para evitar adoecimento do colaborador. Então, se ele quer manter uma boa produção, então, que ele mantenha um bem-estar no trabalho, né? Quem aqui não quer chegar num ambiente de trabalho, tá ali legal, feliz, harmônico, né? Agora você chega num ambiente que tem fofoca, que tem um nível de estresse muito grande, que tem aquele chefe que fica gritando, literalmente o chefe, né? Porque hoje em dia a gente mudou o modelo, né? Não é mais chefe, não é tipo, tinha sentido de dono, né? Então chegava gritando e mandando, berrando, né? Então não entendia, não fazia um papel de gestão, porque há uma diferença entre chefe e gestor. O gestor, ele vai junto, ele mostra o caminho a seguir, né? Ele avalia esses aspectos, ele revê os planos, né? Então ele tem um olhar holístico. E o chefe não, ele estabelecia uma meta e se vire, como diz, chegue sem os braços, mas me entrega, né? Então, tem essa grande diferença aí, tá? Então, se na sua empresa não tem esse olhar, me chama depois no privado, Nayara, coloca meu contato aí, que a gente vai lá conversar com esse chefe, tá? Porque, assim, justamente por isso, Nayara, que vem a questão das penalidades, justamente por isso que vem as exigências de implementação, porque muitas empresas, elas não se adequam enquanto não há uma exigência. Como dei o exemplo, desde 2024 foi atualizada a NR1. Porém, como não foi exigida a implementação, muitas empresas simplesmente passaram despercebidos, né? Então, por isso que é muito importante a gente pontuar, tá? Débora, E eu tô sem a minha mãozinha aqui, perdão, tá? não Mas tem problema. é aqui, ó. O Samir ele diz assim: Santa Casa, São Carlos, bom dia. A insegurança também é alta para as organizações, pois a sociedade está num ritmo bem acelerado e baixa resiliência, correto? Conversando com auditores do MTB, a orientação é que seremos fiscalizados, principalmente sobre os planos de ações. Versando sobre o acolhimento e cuidado aos profissionais, correto também, pois a raiz da situação pode estar em vários pontos, correto também. Casa, organização e ou empregos. Ok, correto. Mas vamos lá. Eu acho que a gente precisa guardar algumas palavras-chave com relação à implementação do PGRO, né, no ambiente de trabalho. Aqui nós estamos falando especificamente no ambiente de saúde, hospitalária e tal, que se chama segurança psicológica. É sobre isso. Os riscos psicossociais, se tem um sinônimo perfeito, né, desse gerenciamento, seria segurança psicológica. Aquilo que a Débora acabou de colocar, um ambiente arcaico, com o chefe, com o patrão, com o dono, isso não existe mais. Né? Eu gostaria de ampliar a nossa visão no que diz respeito, não estou fazendo aqui um discurso de classes da psicologia, nada disso. A gente só tá. Eu gostaria de colocar assim: a NR1 vem com uma grandiosa oportunidade da gente viver numa sociedade saudável, gente. É sobre isso. É sobre Sim, isso. E aí, se não doer no bolso, de que forma a gente vai se adaptar? Percebe? É sobre isso. É sobre você ter paz. É sobre você acordar na segunda-feira e ir feliz pro seu trabalho e entregar o melhor. Até porque na saúde, dentro de um hospital, você está salvando vidas ou não está? Você está ali para sim, isso? Ou você está ali para quê? Só para ganhar o seu dinheiro? Né? Eu também salvo vidas. Eu trabalho com pessoas que querem se suicidar o tempo todo, todo dia. Né? Se eu não cuidar de mim, você está entendendo? Trazendo outra perspectiva de olhar. Se eu não olhar para mim, se eu não cuidar da minha saúde, eu faço terapia há 30 anos. 30 anos, eu tenho 45 e meio. Por quê? Porque eu cuido de mim. Inclusive, minha sessão é depois da webinar aqui, brilhante. Estou tão feliz de estar aqui nessa oportunidade. Débora, você é brilhante, você é eu maravilhosa. sei. Lucas, que prazer te conhecer.
Nayara, obrigada por essa Ah, oportunidade. mas A a doutora gente que Franciele Bentar agradece. contribua conosco aqui com a sua, com seu conhecimento jurídico, porque as pessoas estão muito atentas, mais um negócio para eu pagar, né? Então, muito assim, com um olhar, uma visão, faz parte, né? Uma questão de cultura organizacional. Também guardem essa palavra, cultura e clima organizacional. É sobre um novo olhar. Nós estamos doentes. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países, hoje tem ranqueado com o Japão e o Irã, e nós nem estamos com uma guerra, hein? O Brasil, o Irã e o Japão são os países que mais adoecem pessoas no mundo. O Japão sempre foi campeão de suicídio, o Brasil está lá, ó, quase lá. Então, são métricas, são troféus terríveis da gente colecionar, certo? Então, assim, é sobre uma visão, não é sobre pagar mais uma taxa, não é sobre, lá vem mais um imposto, Não! É sobre a gente ter a oportunidade de promover de resgatar talvez uma saúde que a gente tinha antes da pandemia, que parece que as pessoas estão fingindo, desculpa o termo, estão fingindo demência. Parece que a pandemia nunca houve, parece que o saldo dessa pandemia não existe. Outra coisa, pesquisem nas melhores IAs. Vocês sabiam que os efeitos na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa saúde, na nossa neurocognição, os efeitos da pandemia são semelhantes a uma guerra? Vocês sabiam que a guerra que está acontecendo agora no Irã, no Iraque, nos Estados Unidos, depois que passar tudo aquilo, é tão semelhante, os efeitos no cérebro daquelas pessoas é semelhante ao que nós vivenciamos na pandemia, né? Então a gente quer fingir demência, seguir, perdoe-me o termo, fingir que tá tudo bem, não tá tudo bem. Na verdade, Lucas, Nayara, Débora, Franciele, todos aqui presentes, essa conta chegou, é só sobre isso. Essa conta ia chegar. Até que É uma demorou guerra 6 anos. psicológica, né? Oi? É uma guerra psicológica, né? Enfrentamos uma É guerra uma psicológica. perfeita colocação, brilhante. Então vamos lá. Sobre isso, gerenciamento de riscos psicossociais é segurança psicológica no ambiente organizacional. E aqui eu fecho a minha fala, passo a palavra para a doutora Franciele Bentac comentar algo também conosco. Bom dia. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Não, sim? Porque eu estou com o fone. Eu sou Franciele Bentac, eu sou advogada na área de planejamento patrimonial e eu vejo assim com muito bons olhos essa questão da NR1 trazer essa, de certa forma, obrigação de olhar para a saúde mental, né, dos profissionais, porque se olha muito para o risco físico, risco, né, outros riscos, e a saúde mental, ela é primordial, né, para o profissional. E aí eu pontuei algumas coisinhas aqui que eu queria falar. A questão dessa implementação da NR1 e também dos outros riscos, eles têm que virar uma cultura organizacional, como a doutora Catiúcia falou, como a Débora falou. Por quê? Não vê como é mais uma obrigação que a empresa tem que ter. Não. Você vê que todas as empresas que são fortes, que permanecem um tempo, aí 30, 40, 50 anos, elas têm uma cultura organizacional forte, principalmente no que diz respeito à valorização do profissional, porque eles entendem que não há uma empresa sem o profissional, não é certo? Quando nós vemos a questão da implementação, eu acho que o mais importante é a consciência, tanto da empresa quanto do profissional, da importância da saúde mental, porque nós vemos muito, a empresa vai implementar e encontrar muitas vezes também dificuldade do profissional em aderir àquele plano de ação, aquele plano de contenção do risco, vamos dizer assim. Eu não quero usar esse equipamento porque é muito chato, ele atrapalha, ele isso. Tem que ter um treinamento e tem que ter também uma adesão do profissional. O profissional entender que é importante a saúde mental, não só para ele desempenhar o trabalho dele, mas para ele voltar para casa, para ele voltar para a família dele, para ele ter a família, ter uma harmonia em casa também, porque muitas vezes tanto a convivência em casa afeta no trabalho, quanto a convivência do trabalho, problemas do trabalho afetam em casa. Então, essa é a importância de você ter aí
uma norma que vem regulamentar e obrigar a todos, tanto a empresa quanto o profissional, a olhar para isso. Então, eu vejo isso como muito importante. E outra coisa também são benefícios que vão ser ao longo prazo. Talvez hoje vai ser difícil para implementar, como tudo. Até a internet, quando nós iniciamos, foi difícil, né? Agora a inteligência artificial, e quem está aí sambando para aprender a inteligência artificial, para acompanhar, na verdade, porque a gente aprende uma coisa, quando você aprende, já tem 300 coisas melhores, né? É da mesma forma tudo que a gente vai implementar de novo, né? E com relação, eu quero ser bem breve, tá, na minha fala, com relação aos gastos, né? Eu vi que alguns colegas pontuaram que as empresas, elas veem muito isso como mais um gasto. Porém, o que nós precisamos observar? Quando nós temos um profissional que precisa se afastar por uma doença mental, psicológica ali, uma pressão do trabalho, nós temos menos um funcionário, ou vamos sobrecarregar outro, ou vamos ter que contratar outro. Então, nós temos um aqui afastado, e temos um aqui que nós temos que contratar novamente. É um gasto. A partir do momento que nós temos uma cultura que valoriza esse profissional vai permanecer ali. Se eu tenho 10 profissionais, eu vou continuar com 10 profissionais, eu não preciso contratar outro, eu não preciso substituir, né? Eu não preciso estar ali gastando a mais com, às vezes, a saúde desse profissional, com questões trabalhistas, igual agora eu tenho 2 clientes, uma, inclusive, é técnica de enfermagem, ela sofreu um assédio moral no hospital. Ai, desculpa. Começa a falar rápido, já começa a tossir. Mas também, você sabe que eu fico com a minha água, viu, Franciele? Eu fico com o meu copinho aqui. Gente, me É desculpa. água, é copo de café, mas é água o tempo todo. Eu deixo minha garrafinha aqui e vou falando, fica com o ar ligado aqui o tempo todo, né? Fica na salinha fechada e aí vai secando mesmo. Vai embora. Olha os riscos aí, hein? Olha os riscos. Já tomei quase um copo de água. E essa cliente, ela sofreu um assédio moral que poderia ter sido prevenido, que foi notificado por ela, que já estava sofrendo com isso, de um outro profissional, enfermeiro, no caso, mas a administração não deu ouvidos. Então, ela acabou tendo que se afastar, ela está com problemas psicológicos, emocionais por conta disso, né? Ela não conseguiu retornar a esse trabalho, inclusive a gente entrou com uma rescisão trabalhista unilateral, né? Entrou com essa rescisão porque ela não consegue voltar a trabalhar. Então, assim, é menos um funcionário, mas eles vão ter que pagar para ela todos os benefícios, provavelmente danos morais, né, por conta da situação dela. Agora ela precisa pagar psicólogo, psiquiatra, está tomando medicação. Então, tudo isso vai vir para a conta ali da empresa, né? E temos uma outra cliente que nós estamos tentando um benefício para ela ela tem ela estava trabalhando e teve que sair do trabalho, que ela acabou pedindo conta porque ela não conseguia trabalhar. Então, nós estamos tentando um benefício para ela pelo BPC, por conta de doença mental. Então, assim, é algo que pode ser prevenido, mas que, se não for prevenido, vai gerar muito mais custo para a empresa. Outra questão que a Débora pontuou, a questão do fator acidentário previdenciário. Muitas vezes, as empresas, elas têm ali um fator acidentário previdenciário, ou a FAP, ou a RAT, que é o fator acidentário trabalhista, alto. Está ali no nível 3, paga muito mais pelo aquele funcionário, nesses fatores acidentários, ali na folha de pagamento, custa muito mais para a empresa, sendo que esse custo ele poderia ser diminuído. Inclusive, nós trabalhamos com isso, com essa revisão das folhas de pagamento para adequação desse risco acidentário. Vamos dizer assim, nós temos ali um hospital, né? Vamos colocar na realidade de vocês. No hospital, nós temos 200 funcionários, e todos os 200 funcionários estão enquadrados no risco 3, que é um dos riscos maiores ali. Acho que é 3 ou é 5, né?
Sendo que, vamos dizer, às vezes a secretária poderia estar no risco 1, o funcionário do RH poderia estar no risco 1, funcionários e também as questões que vão diminuir esses riscos trabalhistas, acidentários, previdenciários ou trabalhistas, que forem implementadas por essa ANR, elas vão também diminuir esse custo, esse tributo que é pago, né? Esse imposto que é pago ali com relação a esse fator acidentário. Então, quando nós olhamos grosseiramente falando, vai aumentar um custo. Mas se nós formos olhar com um olhar de prevenção, que nós já temos o benefício ali a longo prazo da saúde mental, né, da continuidade, de não ter a rotatividade de funcionários na empresa, nós vamos diminuir custos. E quando nós podemos também diminuir o que nós pagamos em imposto previdenciário ou trabalhista, nós temos ainda mais uma economia que pode acontecer tanto diminuindo os riscos, quanto revendo, às vezes, essas folhas de pagamento. São essas coisas que eu pontuei aqui para falar com vocês. E eu queria também falar aqui, até quando a gente começou, agora dia 12 de março, teve um médico, eu não sei se vocês souberam, aqui em Florianópolis, que ele era anestesista. E após, parece que mais de 30 horas de cirurgia acompanhando, ele saiu do plantão e ao ir para o seu veículo, né, para ir para casa, ele acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e morreu. E a única pessoa que deu falta dele foi a esposa. Então, assim, vamos cuidar disso para a gente voltar para o lugar que a gente é insubstituível. Porque no trabalho a gente vai ser substituído amanhã ou depois falece e por não ter dado atenção para a sua saúde mental ou para a sua saúde física, porque nesse caso não foi uma questão da saúde mental que ele morreu, mas foi um desgaste físico que talvez se tivesse dado mais atenção, ele não teria tido esse, acho que é tipo um infarto, né, essa parada cardiorrespiratória. E teria voltado para sua casa, né? Então eu vejo assim com muito bons olhos a implementação dessa NR1. Infelizmente, como as doutoras falaram, acaba muitas vezes tendo que ser obrigada a olhar para isso, porque se a gente deixar tanto a empresa quanto até o profissional não vai dando importância para isso, vai levando até o momento que não dá mais. E essa é a minha contribuição, caso, né, eu vi que tem pessoas dos hospitais aqui que tenham interesse em estar revendo a folha de pagamento com relação à FAP, né, ao fator acidentário previdenciário ou trabalhista, eu também faço esse trabalho, tá? Eu vou deixar meu contato aí, caso alguém queira saber mais sobre isso, né, como poderia estar fazendo. E agradecer, né, o convite da doutora Catiúcia, que me convidou para estar participando aqui, da Débora, de todos vocês, né, que estão aqui até agora, para ouvir um pouco, né, sobre o que nós tínhamos a contribuir. Obrigado, viu, Franciele? Obrigada. Obrigado pela contribuição. E tem mais, eu vou só pedir para a Débora ler mais uma pergunta, e aí eu vou pedir para que vocês já vão abrindo a câmera, quem puder, claro, né? A gente já está chegando quase meio-dia aí, senão o pessoal vai começar a ir embora. Eu sei que tem horário de almoço, eu sei que cada um tem o seu horário aí, né? Já estamos aqui desde as 10 da manhã, nessa quarta-feira. Mas quem puder abrir a câmera para a gente fazer a nossa foto final, eu vou deixar todo mundo bonito. Eu vou contar até 3. Então vai ficar todo mundo legal na foto, mesmo porque muitos brigam comigo. Às vezes a foto, ainda mais a Tati, que eu tô vendo que ela tá aqui, se ela ficar com o olho fechado de ladinho, ela vai ficar brava comigo. Mas a Franciele deixa depois o contato com a gente, a Tatiana até pediu aqui, tá? Acho que o material, se você puder, viu, Débora? Depois a gente coloca os contatos de vocês dentro do material para a gente compartilhar com o pessoal. Eu acho que fica bacana, tá? Aí você pode fazer uma edição aí e colocar. Quem não tiver câmera, tudo bem. Débora, você consegue ler a pergunta? A pergunta foi sobre nexo casual. Passou, já teve outras, mas eu queria deixar uma observação sobre isso, né? A observação de que o reconhecimento do nexo casual, a relação entre doença e lesão e o trabalho, ela não é muitas vezes de interesse imediato, nem da empresa, nem do INSS
e nem de um ambiente complexo, né? Então, por isso entra a importância da gestão, saúde e segurança do trabalho, né? Que para analisar e prevenir esses riscos, né? Do interesse, você vai ver que tem uns interesses divergentes, né? Digamos assim, empresa versus INSS versus trabalhador. Para a empresa, ela evita o nexo casual para não aumentar a alíquota, como a doutora Franciele mencionou, a questão do fator acidentário previdenciário, né? A FAP. Evitando, assim, as ações trabalhistas, as ações regressivas do INSS, a garantia da empresa, a imagem, né, da empresa segura e tal. E o INSS, ele elabora, embora ele deva ser imparcial, mas a gente vê essa falha nesse reconhecimento, porque ele gera um custo previdenciário maior, né? Então, eles acabam negligenciando para ser mais vantajoso para eles, para gerar uma falsa estabilidade, né? Então, o INSS, ele frequentemente não reconhece essas doenças ocupacionais, forçando o trabalhador a recorrer. Aí é onde entra a doutora Franciele, né, doutora? Porque, principalmente, os fatores de riscos psicossociais, muito negligenciados, né, não eram reconhecidos. Então, se caso, igual a doutora falou, né, pelo que ela descreveu, era uma síndrome de burnout, né? A pessoa ela não consegue mais trabalhar, ela chega num staff mental muito grande, não é frescura. É algo que vamos dizer, é como uma doença física, só que ela traz aspectos psicológicos, né? E tem ambientes de trabalho que são tão tóxicos que a pessoa não consegue nem ir lá. Ela chega lá, ela fica mal, passa mal, né? Síndrome do pânico, enfim, a gente vai aí ter a doutora Catiúcia poderia, né, dar uma lista, né, doutora, sobre essas doenças, né, psicossociais que podem ocorrer, né? Eu, como enfermeira do trabalho, eu entendo e vejo muitos casos, né? Então, assim, há uma negligência e, consequentemente, a subnotificação, né? Então, ela é uma alta. Então, antigamente, as empresas, Lucas, nem faziam a CAT, para você ter uma noção. Então, agora, abriu-se que o funcionário também pode fazer essa CAT, justamente por isso, porque ela não queria aumentar esse número, para não aumentar a FAP, né, e acabava negligenciando. E os impactos, né, são negativos, né, então se tem um falso negativo aí nos indicadores de saúde e de segurança no trabalho, né, então há uma métrica distorcida. Então, por isso que vem esse trabalho da NR1 de fiscalizar a aplicabilidade, né, não é só uma norma, não é só algo do papel. Teve até um comentário aí, né, que, é muito lindo, né, vai ficar só no papel. Então, assim, a ideia é justamente essa, ter essa fiscalização para que haja uma aplicabilidade prática. Inclusive, Débora, deixa eu pontuar uma coisa que é importante também, com relação à FAP e à RAT. Quando você faz a readequação dessa folha de pagamento, você consegue, inclusive, recuperar o que foi pago nos últimos 5 anos, que está sendo pago a maior. Vamos dizer ali, a secretária, que está sendo pago o risco 3 para ela, mas o correto seria o risco 1. Quando você faz essa adequação, em algumas situações a gente consegue até recuperar o que foi pago nesses últimos 5 anos. Tem casos de recuperar milhões, além de ser um serviço totalmente administrativo. Então, a gente olha muitas vezes, igual eu falei, olha como um gasto, vai ser um novo gasto, mas às vezes o fato de não estar enquadrado, igual você falou, que eles enquadram, coloca todo mundo na mesma caixinha para não ter, às vezes, o trabalho de separar tudo certinho, ou por conta desse medo do risco, mas se eu chegar a ser fiscalizado, o que vai acontecer? Né? E às vezes acaba fazendo da forma errada, porque esse imposto aí, essa contribuição, ela é paga pelo empregador, o empregador que classifica, né? Não é eles que classificam, você classifica, não, eu acho que é risco 3, e coloca lá risco 3. E na hora que você faz a classificação correta, esse risco ele diminui e, consequentemente, o valor que é pago também diminui. Então, principalmente em casos, eu vi ali, tem uma da pessoal ali do hospital falou que tem mais de 500 colaboradores. Imagina quanto está sendo pago em folha de pagamento errado,
né, que poderia estar sendo economizado nessa questão de folha de pagamento da FAP e da RAT. Então, é essa questão de olhar com mais cuidado para isso e para poder implementar outras coisas que vão trazer benefício para o profissional e também para o empresário ali. É isso. Sim, inclusive, só para finalizar, puxando um gancho, a subnotificação é alta e a judicialização tem crescido muito, pois o judiciário frequentemente reconhece esse nexo casual, mesmo após a negativa do INSS. Então, para você ver que até a negligência tem gerado um alto custo, né? Então, por isso que é importante a prevenção. A prevenção é o melhor remédio. Ó, nós vamos ter outros temas, né? Eu já até combinei com a Débora, né, Débora, de voltar para cá. E fica à vontade também a Catiúcia, a doutora Catiúcia, a doutora Franciele. Foi um prazer recebê-las, assim, surpreso de vocês estarem juntos com a gente, assim, foi muito bom mesmo. Gostei muito, né? Obrigada. E fica feito o convite para a gente trazer mais conteúdo com vocês também, tá? Fiquem à vontade. Inclusive a nova CIPA, né? Mudou aí, eu tinha Isso, vamos, a gente tem muito conteúdo para trazer ainda. Deixa eu ver quem está com a câmera aberta aqui para a gente fazer a nossa foto final, antes que o pessoal vá embora. Ó, o pessoal da Santa Casa da Casa de Caridade, desculpa, de Piraí, olha pra gente aqui para sair a foto aí, hein? Tá todo mundo lá, sentado, conversando, batendo um papo lá agora, né? A Franciele, a Catiúcia está com a gente, a Rosângela, a Elenária e a Marília, lá da Eu tenho Cachoeira do aí Sul. experiência Santa Casa, 4 anos trabalhei na Santa Casa, Muito na bom. parte da gestão. A Alan, Lisane, a Geisa que contribuiu com a gente também, a Fernanda tá por ali, a Rosângela, a Maria estava tentando arrumar a câmera aqui, estava passando para lá e para cá, eu estou de olho aqui, a Tati também, o Eliezer que fez algumas perguntas, né, colaborou com a gente. Eu nunca sei se é Eliezer ou Eliezer, mas ele está sempre com a gente aqui, então tamo junto aí. Rodolfo abriu agora também, Luciene, o Paulo, pessoal, Altinópolis, Hospital Altinópolis. Vamos, eu vou contar até 3, Alan, também para você se arrumar aí. Eu não tenho essa barba bonita que você tem aí, mas eu vou tentar me ajeitar. E vamos contar até 3 e vamos. O Rodrigo também tá ali, o Rodrigo Monzoni, pessoal do Padre Albino. Mogi das Cruzes, Fernanda Santa Casa de Mogi das Cruzes. Muito bom, Fernanda. Bom, vamos lá. Vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver se ficou. Ah, ficou bom. Tá todo mundo bonito aqui. Eu vou compartilhar com a gente, eu vou compartilhar esse print nosso aqui, essa foto, né? Procura lá Azevedo Capacita nas redes sociais, só procurar Instagram, LinkedIn ou no YouTube, vai nos achar lá. Vocês vão estar lá junto com a gente. Quem quiser rever, né, a gravação, as informações, eu já deixei o grupo aqui, mas quem não conseguir achar o grupo nas nossas conversas, o material vai estar disponível no grupo, sim, Luciene. E a gente consegue deixar também todas as nossas redes lá. Siga-nos lá também, acompanhem. Obrigado, Débora, mais uma vez pelo seu tempo. Já vou agradecer a Débora, mas já agradecer a todo mundo que participou, doutora Catiúcia, tá? E a doutora Franciele, por estar com a gente. O tempo de vocês nessa manhã de quarta-feira. Eu sei a correria que deve ser, né? Eu imagino vocês junto com a gente, falando e trazendo um pouco, né, de conhecimento para nós. Débora. Agradeço a todos pela participação, agradeço a Azevedo pela oportunidade e estamos aí à disposição para complementar as outras empresas que quiserem o nosso serviço, né? Doutora Catiúcia, doutora Franciele, minhas parceiras, estamos aí para integrar. Obrigada. É uma honra ser sua parceira. Doutora Franciele, é uma honra ser sua parceira. Lucas, Obrigada. que alegria, Nayara, todos os presentes, que alegria estar com vocês. Obrigada. Obrigado. Franciele, se quer falar, pode ficar à vontade. Só agradecer pelo convite, né, dizer do quanto é importante ter essa conscientização, ter esse webinar para estar trazendo, né, os profissionais para entender um pouco mais como vai funcionar essa NR1 e a importância dela. Mas só agradecer e fico também à disposição, caso alguém queira, né, ter mais informações com relação ao trabalho que eu passei. E é o nosso trabalho, né, aí com a doutora Catiúcia e com a Débora. Eu fico à disposição, deixei meu contato ali, também caso alguém queira também, eu vou entrar no grupo também para estar deixando contato lá, tá bom? Só agradecer, Lucas e Nayara. Obrigada.
Valeu, valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Esse foi o episódio 128. Semana que vem a gente tem mais um encontro aqui, quarta-feira, 10 da manhã. Até mais, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Tchau.